Neste vídeo, vamos apresentar mais algumas propostas de atividades que podem ser trabalhadas tanto com crianças pequenas como com maiores. Quando for o caso, vamos destacar as especificidades de cada faixa etária. Trataremos hoje de proposições práticas voltadas para a criação. Lembrando que também outros elementos do processo de aprendizagem da música estarão presentes, como a percepção, a execução, por exemplo. Ou seja, no caso da música, principalmente para esse nível da educação escolar, esses diferentes elementos estarão sempre trabalhados de forma integrada, incluindo ainda outras linguagens artísticas, como o desenho, a literatura, a fotografia, a dança, etc. Antes de irmos para a proposta prática, é importante responder a uma questão. O que é criação musical para crianças de educação infantil e de anos iniciais do ensino fundamental? É preciso ter clareza sobre isso, porque esse termo criação musical pode gerar muita expectativa e, consequentemente, confusão e frustração. Considerando os pressupostos teóricos que assumimos, com os quais vocês já tiveram contato, sobretudo nos webinários 1 e 2, nós nos distanciamos das concepções que entendem a criação, no caso específico aqui, criação artística, como manifestação pura e direta da subjetividade. Afinal, de acordo com a psicologia histórico-cultural, a subjetividade é resultado das relações sociais, é resultado das vivências de cada indivíduo no âmbito da sociedade da qual faz parte. Assim, não há ou deixa de haver dom para a criação artística ou quaisquer outras criações. Ao contrário, a possibilidade de criar ou não criar artisticamente é síntese dos processos educativos vivenciados por cada um, não só os processos educativos formais, evidentemente. Nas concepções que entendem a criação como manifestação direta da subjetividade, cabe ao professor ou aos adultos que convivem com a criança não atrapalhar essa potencialidade que ela possui desde o nascimento. Deve-se apenas esperar que aflore ou não em processos espontâneos. Nessas concepções, a imaginação da criança é considerada mais rica que a do adulto, já que ainda não foi constrangida por mecanismos sociais. Em nossa perspectiva teórica, ao contrário, professores e adultos devem fazer essa potencialidade acontecer. Diz Vygotsky em seu livro Imaginação e Criação na Infância, abre aspas, quanto mais rica a experiência da pessoa, mais material está disponível para a imaginação dela. Eis porque a imaginação da criança é mais pobre que a do adulto, o que se explica pela maior pobreza da sua experiência. E continua o autor. A conclusão pedagógica a que se pode chegar com base nisso consiste na afirmação da necessidade de ampliar a experiência da criança caso se queira criar bases suficientemente sólidas para a atividade de criação. Quanto mais a criança viu, ouviu, vivenciou, mais ela assimilou. Quanto maior a quantidade de elementos da realidade de que ela dispõe em sua experiência, sendo as demais circunstâncias as mesmas, mais significativa e produtiva será a atividade de sua imaginação. Fecha aspas. Podemos dizer, então, que os processos criativos na infância estão em desenvolvimento e dependem diretamente das vivências que forem oportunizadas às crianças. A escola tem aqui um papel relevante. Nós, professores, precisamos ter tudo isso como um mirante, a partir do qual se olha a produção artística das crianças. O resultado, a sua criação musical, só pode ser considerado com base nas vivências que foram oportunizadas.
Sigamos para um outro ponto que é também expressão daquela questão anterior, o que é criação musical para essa faixa etária. A criação musical das crianças de educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais, não será uma peça musical complexa com elementos da linguagem musical que só poderiam ser adquiridos ao longo do tempo em processos de ensino mais ou menos sistematizados. Isso não significa que será incompleta ou banal. Poderá ser muito rica e expressiva, dependendo das vivências oportunizadas. Neste vídeo eu vou apresentar 3 possibilidades do que consideramos criação para essas crianças. E aí você pensará em outras. Antes, porém, uma palavrinha sobre repertório. Como vocês verão, eu vou trazer aqui músicas com as quais eu tenho familiaridade, de gêneros e estilos musicais que eu estudo, que eu aprecio, que eu pesquiso. Isso é bom porque precisamos conhecer bem as músicas que vamos propor às crianças, sejam quais forem as atividades a elas relacionadas. Mas não se pode desconsiderar a recomendação de Vygotsky sobre ampliar a experiência. Vale para nós, professores, também. Vamos então às propostas práticas. A primeira possibilidade de atividade que vamos propor envolve a criação de pequenos e simples arranjos para as músicas que as crianças estão aprendendo a cantar. E aí você pode usar instrumentos de pequena percussão, tudo vai depender do material que você tiver disponível. Pode ser também percussão corporal ou pode ser percussão com objetos, com colheres, com bolas, com folhas de papel, que é o que eu vou propor aqui. Eu vou propor aqui que a gente faça um acompanhamento com colheres. E, por exemplo, podem ser colheres pequenas de plástico, colheres maiores ou colheres de pau. Eu não gosto muito da sonoridade das colheres de metal, mas isso vai do gosto e também do número de alunos que você tem, das possibilidades de material. Então, tente elaborar atividades com as coisas que vocês têm. Eu vou propor o uso dessas 2 colheres de plástico menorzinhas. E a música que eu pensei em trazer aqui para vocês é o Samba Lelê, que é uma música simples do nosso folclore e que as crianças costumam conhecer. Se não conhecem, o professor vai ensinar. Então vamos lá. Vocês vão ver que o arranjo é bem simples. Nós vamos cantar a primeira parte só cantando, a criança pode gingar, né? E na segunda parte é que eu vou fazer um pequeno arranjo que vai ser, um pequeno acompanhamento que vai ser isso aqui. Vocês já vão ver como fica. Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava de umas boas palmadas. Samba, 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 lelê, pisa na barrada, sai o lelê. Samba, 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 lelê, pisa na barrada, sai o lelê. Samba, lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba, lelê precisava de umas boas palmadas. Ok? Então, essa é a primeira versão, é o primeiro acompanhamento que vocês vão apresentar para as crianças naquela perspectiva que a gente ouviu do Vygotsky. Primeiro você tem que ampliar a imaginação, a vivência da criança. Então, você tem que dar um exemplo, né, do que você está chamando de acompanhamento para essa questão. A criança não vai adivinhar. Então, você fez uma primeira amostra, fez com o grupo todo, todas as crianças tiveram a oportunidade de tocar, de cantar. Aí você faz uma segunda proposta, que é, por exemplo, escolher um outro instrumento, que também vai depender do material que você tiver. Chocalho, guiço, ou que seja uma folha de papel, algum outro instrumento, eu vou até deixar de lado a colherzinha, algum outro instrumento, você vai
dá para uma criança de cada vez elaborar um acompanhamento enquanto o resto do grupo canta, não é? E aí a gente vai fazer isso com a sala toda. Numa outra oportunidade, talvez estudando uma outra, aprendendo a cantar uma outra música, vocês podem, por exemplo, pedir para uma criança elaborar um acompanhamento que o grupo todo vai fazer, e aí fazer, claro, com todas as crianças, né? Mas aí não mais só para a criança executar o acompanhamento que ela criou, mas o grupo todo fazer. Evidentemente que talvez nessa proposta de o grupo todo fazer, para que fique harmonioso, você vai precisar fazer um ajuste, né? Talvez melhorar um pouquinho a rítmica da proposta da criança, mas isso faz parte do processo de aprendizagem. A segunda proposta é a criação de uma ambientação sonora ou sonorização para poemas, histórias, figuras ou quadros, o que vier à sua ideia. Eu vou propor aqui o exemplo de um poema. Então, já seria para crianças talvez um pouquinho maiores esse poema. Depois vou dar um exemplo de uma história que seria para crianças menores. Então, vocês vão ver que a proposta é a seguinte: a gente vai ler, né, com ritmo, com entonação, para conquistar, né, as crianças. Então, tem que treinar bastante antes. Então, a gente vai ler esse poema para criança. Eu vou ler para vocês o que eu escolhi aqui, para vocês verem como é interessante. E aí, você pode ler e depois ir perguntando para as crianças, lendo de novo e perguntando como seriam os sons dos acontecimentos que esse poema está relatando, né? Está contando. E a partir, é claro que a criança pode sugerir onomatopeias e ela pode sugerir também alguns dos instrumentos que vocês tiverem em sala de aula. Ou você pode, de antemão, fazer uma seleção de instrumentos possíveis, deixar à mostra para a criança escolher, né? Então, depois disso, você pode treinar bastante, pode inclusive incluir movimentação corporal. As crianças podem fazer uma encenação com sonorização e tornar-se assim, uma atividade bem interessante e bem rica, né? Então, o poema que eu escolhi chama-se Os Girassóis de Ana e é de Dylan Camargo, nesse livro de poemas aqui, que é muito interessante, tem coisas lindas nesse poema, nesse livro. E o poema Os Girassóis de Ana diz o seguinte: Ana planta girassóis. Os girassóis de Ana menina giram, giram procurando a luz do sol. Sobre as cabeças de ouro dos girassóis de Ana pousam abelhas, pousa o besouro. Quando é o olhar de Ana que pousa sobre os girassóis, eles não giram, não giram. Só suspiram, suspiram. Porque a luz do olhar de Ana vem dos olhos de quem ama, brilha mais que a luz do sol. Então vejam que é um poema que, como eu considero, bastante sonoro, né? A gente pode perguntar para a criança, então, qual seria, né, o som do sol? É claro que se trata de uma representação, de uma imaginação, que a gente não sabe o som do sol. Mas a criança pode sugerir, por exemplo, se você tiver à mão, guizos, né? Esses aqui eu mesma fiz. Só comprar os guizos e você junta eles, junta alguns deles e produz uma sonoridade bem interessante. Pode ser um chocalho com um som mais suave. Ou alguém pode sugerir que não, que é um sonzão, né? Um som de sol, um som de fogo, alguma coisa assim.
né? A gente pode também esperar coisas diferentes da criança. Não é só porque a imaginação dela é mais pobre que a do adulto que ela não tem imaginação nenhuma, né? Porque alguma vivência essas crianças já tiveram, né? Aí, no verso seguinte, pousam abelhas, pousa o besouro. O que a gente pode fazer? As crianças podem fazer onomatopeias, você pode ter alguma coisa em sala de aula que vá mimetizar os sons desses dois insetos, né? E depois, quando se diz que os girassóis, por exemplo, só suspiram, as crianças podem suspirar, podem se fazer suspiros, né? Aí, como vai ser o som desse olhar da Ana, né, que brilha mais que o sol? Como vai ser esse som de uma coisa brilhante, né? Aí você vai estimulando a criatividade, a imaginação das crianças. E é claro que não invalida de você fazer sugestões, né? Como disse o Vygotsky, você tem que trazer elementos para constituir essa imaginação que vai levar à criação, né? Então essa foi uma primeira sugestão. É claro que trata-se de um poema que vai ser melhor entendido por crianças um pouquinho maiores, né? Mas eu trouxe também aqui para nós uma história que vocês talvez até conheçam. É uma história bastante... eu acho que é conhecida. Trata-se de O Vento, da Mary França e do Eliardo França. Essa história, ela é muito rica em possibilidade de onomatopeias, que você pode ir fazendo junto com as crianças. Se forem crianças pequenas, com meus alunos muito pequenininhos, eu vou lendo a história e fazendo as onomatopeias e fazendo os gestos. Se forem crianças maiores, elas vão ajudando, elas vão também fazendo sugestões e você vai criando o ambiente sonoro dessa história. Então, nessa história da Mary e do Eliardo França, né, O Vento, disse assim: o vento soprou de leve, balançou as flores para cá e para lá. E você pode perguntar aos alunos: como é o som do vento que soprou de leve? E os alunos podem fazer a onomatopeia e os gestos. Segue a história. O vento soprou frio no rosto dos meninos. Como é o som do vento frio? É aquele sonzinho agudo, né? De vento muito frio. O vento soprou forte. Levou o chapéu do seu Juca, levantou a saia da dona Sônia, bateu portas e janelas com força. Aí a gente pode criar alguma coisa para fazer essa janela e essa porta batendo com força. Continua a história. O vento soprou, secou toda a roupa do varal. Jogou no chão as folhas amarelas. E eu posso fazer barulho de folhas sendo amassadas, com folhas mesmo ou com papel celofane, que dá um som bem interessante. Finalizando. E o vento levou para o céu meu avião de papel. Então vejam que é uma história bastante rica também em sons que crianças muito pequenas podem fazer. Todas as atividades que eu trouxer aqui para vocês já vão ter sido experimentadas, tá? Então isso aqui eu já fiz com criança bem pequenininha, o vento, com crianças um pouquinho maiores, 7, 8 anos, os girassóis de Ana. Então essas são criações de ambientações sonoras, né? Sonorizações, e eu propus um poema e uma história. Pode ser um quadro que figure, por exemplo, uma paisagem, que tenha pessoas ou que tenha animais.
Como poderia ser o som? O que está acontecendo nesse quadro? Como poderiam ser os sons desse quadro? O que a gente ouve quando vê esse quadro? Agora, eu vou propor para vocês um outro tipo de criação de acompanhamentos e aqui eu vou priorizar a movimentação corporal. A sugestão vai ser de movimentação corporal, não com instrumentos. Vocês verão que eu escolhi uma pequena peça aqui, chamada Marcha, de um compositor russo chamado Dmitri Shostakovich, porque é uma peça que eu gosto, porque eu tenho o piano aqui, porque eu dou as minhas aulinhas ali, porque vocês vão fazer aquilo com o que vocês se sentirem mais à vontade, com as músicas com as quais vocês se sentirem mais familiarizados. O que é importante? Eu vou explicar aqui para vocês. Eu ouço uma música, acho interessante, quero trabalhar com os meus alunos. Como é que eu faço? Primeira coisa, eu vou ouvir várias vezes essa música. Se for uma música para cantar, eu vou aprender a cantar. Se não for, se for uma música do repertório instrumental, e aí não precisa ser só do campo erudito, do campo popular, de outros gêneros, vocês devem sempre ouvir bastante e tentar desvelar as partes constitutivas dessa música. Eu vou tocar para vocês uma primeira vez e depois a gente vai conversar sobre isso. Vocês vão ver que é uma peça muito curtinha. Como diz o nome, portanto, trata-se de uma marcha. O que a gente consegue observar nessa música? É claro que não é a primeira vez que ouvimos, mas depois de ouvir algumas vezes. Ela é constituída por 3 partes. A primeira parte, essas 2 frases praticamente idênticas que a gente tem no começo. Não é muito diferente, trata-se de uma peça muito curta, os elementos são muito parecidos, mas é um pouco diferente. Vamos observar. De novo. E o que acontece na sequência? Volta alguma coisa muito parecida com o começo. Vamos ver. Depois de ouvir algumas vezes, vocês vão perceber essas 3 partes, a primeira, a segunda um pouco diferente e a terceira quase igual à primeira, com mais facilidade. Não é uma coisa que a gente percebe de primeira, nem é para ser percebido, tá, gente? Quando a gente está ouvindo uma música que a gente está apreciando, não necessariamente você tem que ficar pensando, ai, que parte é essa? Eu estou falando de uma peça, uma musiquinha, que a gente vai querer trabalhar com os alunos. Aí não pode ser uma coisa que eu ouvi uma única vez e vou levar para as crianças, porque isso vai acabar se tornando um exercício de tédio. Porque as crianças não vão se sentir envolvidas porque você próprio não está envolvido, tá bom? Então, sempre ouvir várias vezes, aprender a cantar. Se você toca um instrumento, aprenda a tocar nesse instrumento, violão, flauta. Se não, use uma gravação. É que aqui, especificamente nesse ambiente, eu tenho facilidade de usar o piano. Qual que é a proposta de movimentação? Ora, é uma marcha, não é?
Então, nas duas primeiras frases, aquilo que eu chamei de primeira parte, e a segunda frase, nós vamos marchar. Então, não vai ser como que a gente marcha, né? Esquerda, direita, esquerda, direita. Então, nós vamos fazer marchou, né? Aí as crianças vão fazer essa marcha enquanto a música estiver tocando. Na segunda parte, que é um pouco diferente, qual vai ser a proposta nessa parte aqui? A minha proposta é aqui. E um giro. E aí vai voltar ao começo, vai voltar uma parte parecida com o começo, não é? Então nós vamos voltar para a nossa marcha. Para as crianças menores, essa proposta de criação de movimentos rítmicos pode ser simplesmente você colocar para elas ouvirem uma peça bastante expressiva, por exemplo, e para elas realizarem gestos livremente. É claro que o professor vai fazer junto para dar o exemplo, para as crianças entenderem o que é para ser feito, mas deixar mais livre para elas poderem realizar os movimentos que elas acharem interessante. É claro que talvez haja necessidade do professor chamar atenção para a música, porque pode ser que num primeiro momento esses gestos sejam bastante mais expressão de uma brincadeira das crianças do que propriamente resultado de uma escuta atenta à música, que é isso que a gente deseja, né? Mas deixar mais livre para que elas realizem os movimentos. Eu vou trazer para nós aqui uma peça chamada O Cisne, de um compositor francês chamado Camille Saint-Saëns, e que faz parte de uma peça maior chamada O Carnaval dos Animais. Nós vamos ouvir só o trechinho chamado O Cisne. E eu vou fazer alguns movimentos, alguns gestos com os braços, só para mostrar para vocês do que se trata, qual é a ideia. Mas esses gestos também podem ser com arcos, com bolas, com folhas de papel, com fitas, com pedaços de TNT ou pedaços de voal, com o que você tiver à mão para a criança poder se expressar corporalmente e ritmicamente ao som dessa música. Vamos ouvir. Foi só um exemplo. A música ainda tem mais um tempo e é muito bonita. E vocês podem ensaiar os seus próprios gestos para fazer para a criança ou podem também deixar que isso saia espontaneamente. Mas volta aquela sugestão de ouvir bastante, várias vezes a música para vocês se familiarizarem com ela, tá bom? Essas foram as sugestões de atividade para o elemento de apreensão musical que a gente aqui denominou criação. Até a próxima!